Nós temos que ir para a Bíblia. Então, Romanos, no capítulo 3, por exemplo, no verso 28, eu não tenho procuração para defender Lutero, para defender Calvino. Certo. Eu estou aqui para defender as Escrituras. Não tenho procuração para defender, ainda mais os próprios luteranos já mudaram o entendimento, como o senhor bem disse. Então, no capítulo 3, no verso 28 de Romanos, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Gálatas, capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Efésios. Obras da lei. É isso. É importante. Efésios. Mas quando o senhor diz assim, as obras boas têm que ter a ajuda de Cristo, isso está em lugar nenhum das Escrituras. Sem mim nada podeis fazer. Sim, mas assim... Não podeis dizer que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Efésios 2... ninguém pode fazer algo que não tenha lhe sido concedido por Deus. Está em João capítulo 3. Efésios, Deus permite tudo, né? O que é bom, o que é mal, isso é verdade. Eu concordo com isso. Tudo que acontece porque Deus permite. Embora eu não ache que nem tudo que Deus permite, Deus quer. Certo? Há coisas que Deus permite e não quer. Por quê? Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Nisso estamos juntos, né, padre? Nós estamos juntos, sim. O senhor defende o livre-arbítrio também, não é? Claro. Efésios capítulo 2, verso 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Aí não fala das leis, tá? Que o senhor pegou esse ponto. Não de obras, porque o problema da lei é que não fala das leis. Isso está em Gálatas, não é? É Gálatas. Eu estou lendo Efésios 2. Gálatas. Certo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Aí vamos citar mais um aqui, só mais um. Tito, não é? Eu acho que Tito tem... Imagino que sim, Tito. É o último capítulo de Tito, 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tiago 2,24, lê aí. Sim, é aquele das obras. Isso é interessante que o senhor está falando. Vamos ler. Eu vou ler. Aí nós vamos compatibilizar, que fala exatamente da justificação pelas obras. Aí vem a interpretação. Não é interpretação. Não vou interpretar nada, porque eu vou dizer como é que a gente faz. Tiago 2, 24, que fala aquilo para as obras, não é? Verificais com a pessoa justificada por obras e não por fé somente. Pronto. Aí o que é que nós temos? Aí nós temos o seguinte. Não, isso é muito interessante que o senhor trouxe. Coloca os dois versículos um ao lado do outro. Como compatibilizar? Porque a gente, quando vai estudar filosofia, ou vai estudar qualquer coisa, por exemplo, qual foi o livro mais citado do século XX? Foi As Estruturas das Revoluções Científicas, né? The Structure of Scientific Revolutions, daquele Thomas Kuhn. Foi o livro mais citado do século XX. Tem um artigo depois sobre esse livro, de Margaret Masterman, que ela diz tem 20 interpretações do termo paradigma. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. É isso. Nós temos Tiago e temos essas outras interpretações. Como compatibilizar? É que as obras aqui, porque se isso for verdade, os outros estão falsos, todos os outros tantos que eu citei estão falsos, para que isso seja verdade. Lutero queria tirar o Tiago da Bíblia. Mas desde o começo o povo queria tirar Tiago, não é só Lutero não. Desde o começo, o cano, quando foi formado, nem Tiago, nem Apocalipse, as cartas de Paulo eram só 10, não foi só Lutero não. E se Lutero quis também, eu não tenho... Tá aí a prova de que a tradição antecede as escrituras. Mas a tradição não é romana. Certo. Se o senhor quiser dizer que tem tradição, eu não vou discutir. Tem tradição, mas como é que a gente sabe a tradição? Pelas escrituras. E é romana? Não, claramente não. E quem é que define as escrituras? Como o senhor mesmo está demonstrando. A formação do Antigo Testamento foi o Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Definiu o Novo Testamento, houve gradativamente uma progressão. Não é? O nome disso é tradição. Eu não sou contra a tradição, padre. Eu só estou dizendo que a tradição, ela se expressa nas escrituras. E as escrituras é que tem a expressão da verdade. Eu não sou contra a tradição, mas o catolicismo, o romanismo, não é detentor do que o povo dizia e não está escrito.
Não é que você tem um ramo que diz, eu sei o que o povo dizia antes das escrituras e era isso. Não é assim. O que está escrito, e aqui nós podemos ler passagens das próprias Bíblias dizendo que elas são suficientes, que fora daquilo é algo que não deve ser feito, o que está escrito é o que nós sabemos, é o que está revelado. Certo, mas o senhor estava fazendo a compatibilização entre Tiago 2,24 e as demais afirmações de Paulo. Então, como é que se pode compatibilizar isso? Ou se diz que tem uma contradição, ou se compatibiliza. Como é que qualquer livro, de qualquer área do saber nós fazemos? Para compatibilizar, já que uma está dentro da outra, aquela que está dentro se mantém, a outra tem de se entender. Como é que se diz que a fé genuína se expressa nas obras? Porque se a obra fosse necessária para a salvação, o ladrão não seria salvo. Essa é a doutrina católica. Então o ladrão não seria salvo. Então é só pela fé, então. A doutrina católica diz que a primeira graça só pode ser recebida pela fé. Então a obra não importa para a justificação, então. Para a justificação, não. O homem não se justifica. Então estamos juntos. O homem não se a obra não importa para a justificação, não importa para a salvação, é a mesma coisa da gente. Só que o problema qual que é? É que no processo... É bom saber isso. A graça inicial Sim. é dom puro de Deus. Inclusive a igreja diz o seguinte, que a graça inicial é dom puro de Deus, a justificação. Segundo, aliás, é unilateral, só Deus justifica. Certo. Segundo, que a graça final também é dom puro de Deus. Isso é uma coisa muito importante. O Conselho de Trento, inclusive, diz que é pecado presumir da salvação, pecado contra o Espírito Santo. Mas Trento não ataca o sola fide? Ou somente a fé? Neste sentido que nós estávamos falando. Não, padre, veja bem, vamos ser, para o povo não entender errado. O senhor diz o seguinte, o senhor está dizendo que a fé genuína... Só a fé é suficiente para a salvação, é isso? O senhor disse que a fé genuína, ela se expressa nas obras. Correto? Correto, mas não é necessário para a salvação. Não é necessário para a salvação? Como assim? As obras ou a fé? As obras, o caso do ladrão. O ladrão foi salvo sem obras. Ele confessou a fé em Cristo. Mas veja bem... Não, o ladrão, mas não é claro? O ladrão confessou a fé em Cristo e morreu. Como é que eu sei que ele foi salvo? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas antes disso... Antes disso? Tua fé te salvou. Não. O que ele fala? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Não, isso é a oração. Ou seja, dele, né? A fé produziu nele a confissão. Não, pá, eu sou a favor. O Romanos diz, tem que confessar com a boca e crer com o coração. A confissão é obra. Isso é obra? A confissão é obra? A confissão é obra, claro. Então é essa obra que é necessária, se for a gente tá igual. Porque se a obra que o senhor está falando é confessar, aí tá certo. O que é necessário para a salvação? Se a confissão for a obra, se a obra for a confissão, então a gente é a mesma coisa. Certo, mas onde é que está o problema aqui? Sim, se for isso aí... Então, por isso que eu digo, a gente tem que pegar a questão, tem que pegar o rabo da coisa, né? É como se pegasse um rabo de uma cobra. Você tem que pegar assim. Então, veja bem, o senhor disse que a fé genuína se expressa nas obras. Isso é o que o apóstolo Tiago diz. Isso é doutrina católica. Não, e da Bíblia bíblica também. Que é a doutrina católica. Ora, mas assim, a obra é a confissão. Quando Trento diz, quando Trento condena a doutrina do sola fide, é num sentido exclusivo, ou seja, como se as boas obras não fossem necessárias. Mas eu não acho que confissão é obra. O que, na sua opinião, eu acho que é uma interpretação com a qual eu não concordo, mas que nos torna iguais, porque o senhor está dizendo que a pessoa confessar é uma obra. Mas é claro que é uma obra. O que é? Uma obra. Então, então a única obra que é precisa é a confissão. Não. A pessoa fazer caridade, por exemplo, não é necessário. Toda confissão é obra, nem toda obra é confissão. Quando Jesus, no capítulo 25 de São Mateus, parábola do juízo final, ele separa as ovelhas dos cabritos, ele não separa pela confissão de fé. Aí a fé não é necessária para a salvação? Quer falar sobre o sacramento? Porque está muito confuso, viu, padre? Não está confuso não. Está bem claro. Não é melhor a gente ir para a terceira pergunta? Não, porque senão a gente não fecha. Tem que fechar esse assunto, tá? Padre, o sacramentalismo, porque não é só confissão, não vamos mudar ainda, não. Vamos ficar aqui. São batismo, eucaristia, confissão, não é isso? Jesus, capítulo 25 de São Mateus, parábola do juízo final, ele diz: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer.
porque eu tive sede e me deste de beber. O que eles disseram? Mestre, quando foi que te vimos com fome? Ou seja, essa ignorância é escandalosa nesse texto. Ou seja, quando você... Todas as menções ao livro da vida, lá estão escritas o quê? Obras. Mas não como critério para justificação, padre. Isso aqui é o senhor que está dizendo. Não. Mas aqui como critério para justificação. E o ladrão? Como critério para justificação no sentido de que a graça inicial não pode ser merecida. Mas depois que o homem é justificado, as boas obras têm valor sobrenatural. E isso está provado nas escrituras, senão não seria necessário. Tem valor, claro que Lutero dizia que crê forte, mas peca... Aliás, peca forte, mas crê mais forte ainda. Porque ele tinha essa ideia de que é só a fé, é só a fé, é só a fé, portanto vai pecando, vai fazer... Não é o que as escrituras dizem. Então, este sola fide é condenado pela igreja. Se o senhor está atacando Lutero, fica à vontade. Mas é porque o Concílio de Trento está respondendo a Lutero. Eu quero saber do ladrão na cruz. Ele confessou. Sim, aí o senhor está dizendo que a confissão de uma pessoa é obra. Claro então, que é. Aí, veja bem, confessar é obra. Eu não acho que confessar seja obra, mas eu acho que para confessar a Bíblia diz que você confesse com a boca e crê com o coração. Então, se isso daí for obra, se essa for a obra de que a Igreja Católica acha, que eu acho que a Igreja Católica não pensa assim, não. A Igreja Católica pensa assim. Então, a confissão só que você entendeu o que a Igreja Católica pensa. É só a confissão, então, não é? A obra... Não. Então tem outra coisa necessária. A obra não é só a confissão. O sacramentalismo, padre. Vamos lá. O sacramentalismo. Mas eu queria entender. Antes de entrar na questão do sacramento, a gente precisa fechar isso aqui. Para a Igreja Católica, depois da justificação, as boas obras feitas pelo cristão têm um valor sobrenatural. E isso está nas Escrituras. Valor sobrenatural, o que é isso? Valor sobrenatural, ou seja, elas cooperam... Para quê? Coopera para santificação. Mas não é justificação. Não, santificação não é justificação. O que é santificação? Pois é, só que é exatamente disso que o Concílio de Trento está falando. Padre, se for assim... É o que eu penso, mas veja bem, só não pense que confissão seja obra, porque eu acho que é com obra nenhuma. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, veja bem, o que o senhor acabou de dizer, eu não quero colocar palavras em sua boca, mas veja bem. O que o senhor está dizendo não é contrário a isso aqui. Porque veja, a confissão, ela é produzida pela graça. Então o homem só confessa porque a graça o socorreu.